Em nome da AMB, queria agradecer a presença de vocês. Eu sou o Heitor Gonçalves, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e é com muita honra que a gente coordena essa mesa redonda, eu juntamente com dois colegas que são referências dentro da dermatologia brasileira, nos temas em que vão falar, e a gente procurou sintonizar esse tema adequado à medicina do dia a dia, adequar o que vai ser falado à necessidade do dia a dia na atenção primária, a necessidade do dia a dia para o clínico, para o pediatra e assim por diante. Então, nós vamos dar início, sem mais delongas, convidando o professor Carlos Barcauí. Carlos Barcauí é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Hospital Pedro Ernesto, e é também o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e futuro presidente eleito. Muito obrigado. Vamos lá, Carlos. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Heitor, pela apresentação. E obrigado à AMB pelo espaço cedido à Sociedade Brasileira de Dermatologia nesse congresso, que eu acho que tem tudo para ser um sucesso, né? Tem tudo para ser um sucesso ao longo dos anos. Esse é o segundo. Eu acho que a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade é a melhor coisa que a gente pode fazer. E esse congresso tem tudo para que isso aconteça. Então, a gente vai falar um pouco sobre o melanoma cutâneo primário. Eu botei mais específico o título, né? Melanoma cutâneo primário, não melanoma no senso amplo da palavra, e principalmente a abordagem, né? Vamos passear um pouco sobre a situação do melanoma, como lidar com o melanoma no dia a dia. Doutor Heitor já me apresentou, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalho lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto. O melanoma, ele representa só 2 a 4% dos cânceres da pele, não é tão comum, não é um tumor que você veja no dia a dia, porém ele é responsável por 75% dos óbitos causados por câncer da pele. Então, é um câncer de pele que mais mata, né? Apesar de ser pouco frequente. Responsável por 300 mil mortes no mundo, né? 300 mil casos novos no mundo, 60 mil mortes. Sendo que no Brasil essas estimativas são muito subestimadas, né? De 8 mil casos novos e 1.794 mortes. Certamente é muito mais do que isso. Isso aqui é baseado na estimativa do INCA. Quando a gente olha a curva de incidência, a gente vê um gráfico ascendente. No mundo inteiro, a incidência do melanoma está crescendo. Quando a gente olha a mortalidade, a gente vê que ela tende a estar estável, o que nos faz inferir, sugere que a gente está diagnosticando mais e melhor, está pegando o melanoma em fases um pouco mais iniciais, uma vez que a mortalidade está estável no mundo inteiro. Quando a gente olha no Brasil, né, nítida, é marcante, né? As cores mais densas são onde você tem mais melanoma. A gente vê uma diferença nítida no aumento da incidência da região sudeste para baixo, muito provavelmente relacionado com a questão étnica, né, da colonização europeia, peles mais claras, que é onde o melanoma incide mais, né, do sudeste para baixo no Brasil. Não que não tenha, na Bahia tem, não que não tenha lá no Pará, também tem, mas do sudeste para baixo é muito mais incidente. Eu não vou falar de todos os fatores de risco para melanoma, eu vou frisar que estão aí inscritos. Vocês podem olhar, essa é uma apresentação, fiquem à vontade para fotografar, eu não tenho nada, mas eu vou frisar alguns fatores de risco que eu acho um pouco mais relevantes. História prévia, história familiar, presença de mais de 50 nervos melanocíticos e presença de mais de 5 nervos atípicos. Eu vou frisar isso com casos clínicos. O primeiro é essa moça aí, de 32 anos, você vê que está a cicatriz, ela teve um melanoma recente aqui na perna, e meses depois já tinha outro ali do lado, aqui está a dermatoscopia, e a gente retirou, era um melanoma in situ. Então, o risco de quem já teve um melanoma ter outro é em torno de 10 vezes maior do que uma pessoa que não teve. Então, esse tipo de paciente é o paciente de alto risco que a gente deve ficar atento. A maioria desses segundos
tumores, né, desses segundos tumores, eles vêm nos 2 primeiros anos após o melanoma, após o tumor primário. Então, por isso, a vigilância do paciente que teve melanoma é maior nesses 2 primeiros anos. Depois você tende a esparçar isso daí. Claro que se o paciente tiver síndrome do nevo atípico ou história familiar de melanoma, ele tem mais chance também de ter um segundo tumor. Melanoma associado a nevo. Qual o risco daquela pinta, daquele nevo melanocítico virar um melanoma? Isso exatamente a gente não sabe. Seria muito difícil você fazer um trabalho dizendo, olha, esse nevo tem tantos por cento de chance de virar um melanoma. Mas quando a gente faz o contrário, pega o melanoma, quantos por cento dos melanomas tem um nevo associado, a gente vê que 1/3 dos melanomas tem um nevo melanocítico associado. Então, a quantidade de nevos melanocíticos que o indivíduo tem, a quantidade total, ela é um fator de risco muito importante para o melanoma. Isso é que eu queria deixar frisado. E independentemente do fato de ser atípico ou não, é a quantidade de pinta que o sujeito tem que é um fator de risco para dar um melanoma. E o melanoma familiar, que é outra coisa também que a gente fala, conversa, mas que eu acho importante, até pelo caráter multidisciplinar desse encontro aqui, saber que a maioria dos melanomas, 90%, são causados por mutações somáticas aleatórias. Teve melanoma, foi um raio que caiu, teve melanoma. 10% tem um contexto familiar. Nesses 10% que tem um contexto familiar, tem alguns genes de alta penetrância, que são esses aqui, principalmente o CDKN2A, em algumas famílias. E aí vale a pena a gente pensar em dosar ou fazer essa avaliação oncogenética quando você tem mais de 3 casos de melanoma. Então, aqui as indicações eu não vou ficar repetindo. E sugiro a visita a esse site do Genomel, né, que fala, é um consórcio internacional que fala sobre melanoma familiar. Mas eu acho importante a gente saber quando indicar ou quando saber encaminhar para um oncogeneticista. Tem mais de 3 casos de melanoma na família, ou teve 2 casos de melanoma e um tumor de pâncreas na família. E mais importante do que isso, o que esse teste, o que a positividade desse teste, o fato de realmente ter uma mutação do gene do CDKN2A, o que isso implica, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu acho que a gente, como médico, tem que ter sempre em mente qual é a pergunta que eu estou respondendo com esse exame que eu estou solicitando. O que vai mudar a minha conduta? Acho que isso deve sempre balizar o nosso pensamento. Em relação à abordagem, eu não frisei muitos aspectos clínicos aqui, porque pelo tempo, né, e eu acho que são bastante conhecidos, mas eu estou frisando mais a abordagem. Você está diante de uma lesão pigmentada suspeita. A abordagem cirúrgica, ela serve tanto para diagnóstico, que é o que eu botei aqui, tanto para estadiamento quanto para tratamento dessa lesão. Então, a abordagem cirúrgica, ela é fundamental que seja feita de maneira adequada. Primeira etapa, biópsia excisional com margens mínimas. Segunda etapa, baseado no índice de Breslow, que a gente vai falar mais para frente o que é. Ampliação de margem pura ou ampliação de margem mais a pesquisa da biópsia do linfonodo sentinela. Então, essa é a abordagem que é recomendada hoje em dia em todos os guidelines. Diante de uma lesão cutânea pigmentada suspeita, biópsia excisional, margens mínimas, vai definir é melanoma ou não é, vai definir o índice de Breslow. A partir do índice de Breslow, se ele for abaixo de 0,8, só ampliação de margem. Se ele for acima de 0,8, você vai avaliar o percentual da biópsia do linfonodo sentinela e discutir com o paciente prós e contras dessa indicação. Conceitos importantes. Metástases microscópicas são detectadas pela biópsia do linfonodo sentinela. Satélites são ninhos tumorais ou nódulos situados até 5 centímetros do tumor. São coisas conceituais que eu acho importante, que às vezes a gente fica repetindo e não sabe exatamente o conceito daquilo. E metástases em trânsito envolvem a pele ou subcutânea com distância superior a 5 centímetros do tumor primário. Então, só para a gente ter esse conceito em mente quando vai falar da biópsia e da pesquisa do linfonodo sentinela.
Como o nome fala, excisional. Excisional você vai retirar a lesão inteira, margem mínima. As margens amplas podem atrapalhar o mapeamento linfático. Se for num membro, perna, braço, essa drenagem é paralela à drenagem linfática. Então, você vai fazer a biópsia no sentido longitudinal, não no sentido transverso, porque isso atrapalha. E se você tiver que ampliar a margem depois, no sentido transverso, é o pior cenário que você tem para trabalhar. Então, sempre no sentido da drenagem linfática. Toda a pele até a gordura, conforme a gente está demonstrando aqui. Então, aqui está a lesão suspeita, a gente vê a dermatoscopia, faz a marcação com uma margem mínima, faz a retirada até a gordura, sutura simples, pronto. Nenhum patologista vai reclamar disso. Então, reparem que essa aula está envolvendo epidemiologia, clínica, patologia, cirurgia, logo a gente vai ver medicina nuclear. Requer uma abordagem multidisciplinar e requer que a gente conheça, passeie por todas essas áreas, sabendo em que ponto que você está dentro desse caminho, que é o tratamento do melanoma. Coisa muito importante em relação à biópsia, que talvez seja a parte que o dermatologista mais faz, mas que tenho certeza que muitos clínicos e cirurgiões vão fazer também, anestesiar o paciente, não um tumor, né? Não vai sair entrando com a agulha dentro do tumor, vai fazer uma anestesia em anel ao redor desse tumor, para poder retirar ele todo. Quando você pode fazer uma biópsia incisional, retirar só um pedacinho da lesão e mandar para exame? Lesões muito extensas, como nesse caso que a gente está vendo, ou nesse outro aqui de baixo, desse lentigo maligno hipomelanótico, acometendo quase que uma hemiface inteira dessa paciente. Então, a gente optou por fazer múltiplas biópsias. Áreas nobres, baixo índice de suspeita, e sempre guiar pela dermatoscopia e saber também que isso não altera o prognóstico, que essa é uma grande pergunta que sempre se faz, né? Eu fiz a biópsia incisional, será que eu estou agravando? O racional leva a gente a crer que você pode estar semeando o tumor para dentro de algum vaso sanguíneo, mas está comprovado que a biópsia incisional ela não altera o prognóstico. Não é recomendável que se faça, mas também não é um crime inafiançável, caso você tenha que fazer. Vamos à prática clínica, a vida como ela é. Então, uma lesão plantar, isso é um melanoma, correto? Você não tem muita dúvida que isso é um melanoma. Tem acadêmicos de medicina aqui sentados. Você olhando isso daqui, isso é um melanoma. Essa paciente já veio com uma biópsia, está vendo aqui a cicatrizinha no pé ali? Já tinha a biópsia. Eu fiz a dermatoscopia, que é essa imagem aqui abaixo. Pronto, para mim isso é um melanoma, não tem dúvida nenhuma. Porém, resultado do exame histopatológico, compatível com melanose acral. Primeira coisa que a gente faz numa situação como essa, pede uma revisão de lâmina. Traz o material da lâmina, traz o bloco, vamos olhar junto com o patologista nosso aqui do hospital. Está aqui a lâmina externa, de fato, não tinha melanoma. Bom, foi um erro de amostra, né? O colega tirou da onde não tinha. Vem cá, eu sei fazer dermatoscopia, eu sei que esse aqui é um padrão de crista paralela, eu vou fazer a biópsia exatamente ali onde eu acho que tem o melanoma. Está feita a segunda biópsia, laudo lá do hospital, lentigo plantar. Também não foi visto melanoma. Por que eu estou botando isso aqui? Biópsia incisional, tirar um pontinho, pode te levar a esse tipo de erro aqui. Aquilo é um melanoma. O que a gente fez? Retirou a lesão inteira, aí ele apareceu, está aqui o laudo. Melanoma in situ. Se você tem a amostra do todo, é muito mais fácil dar o diagnóstico, senão você pode errar, e o paciente ficar sentado num diagnóstico errado, e pior ainda, se negar a tratar, porque o diagnóstico, ele já tem um diagnóstico de benigno na mão. Então, sempre muito cuidado com biópsia incisional. Biópsia excisional sempre é a mais desejável e é a que ajuda mais o paciente. O paciente evolui bem e ficou numa boa. Cuidado com múltiplas biópsias. Então, isso é comum, muito comum, quem lida com lesão melanocítica, quem lida com esse tipo de paciente, às vezes o paciente tem várias lesões que são suspeitas, né? E o clínico resolve tirar logo 3, 4, 5 lesões no mesmo dia. Tem que identificar. Então, essa paciente aqui, uma paciente de 32 anos, ela tinha sido submetida a 4, 5 biópsias.
O colega que fez essas biópsias botou tudo dentro do mesmo pote de formol. Uma veio melanoma. Tem que ampliar. E aí? E agora? Como é que fica a situação? Então, esse é um procedimento, é uma coisa simples, boba, mas fez a biópsia, identifica na hora, coloca no pote, fala com a enfermeira em voz alta para o paciente ouvir. O paciente, ele ouve e está concordando com aquilo, tem que estar muito claro, muito bem registrado, e identificar direitinho lá, dar o nome, epigástrica, onde que foi, onde que deixou de ser. Essa solicitação do exame histopatológico, né, se você quer um laudo bom, você tem que dar informação para o patologista. E a informação que o patologista precisa, no mínimo, é isso aí: nome, sexo, idade, tipo de biópsia, incisional, excisional, sítio anatômico, a história clínica, história familiar, descrever a lesão, se puder mandar foto, é claro que é melhor, e as hipóteses diagnósticas. Importante frisar, que está ali em vermelhinho, que a solução de formol deve ser tamponada. Por quê? Caso esse paciente tenha doença avançada posteriormente, a pesquisa da mutação do BRAF, que pode beneficiar esse paciente, só pode ser feita se esse formol for tamponado. Então é importante, são detalhes técnicos, bobos, mas que fazem toda a diferença no cuidado final com o paciente com melanoma. E o que esperar do laudo? Se você sabe solicitar, você sabe o que esperar de um laudo histopatológico. O mínimo que você deve ter num laudo histopatológico é isso aqui: diagnóstico, o índice de Breslow, que é a espessura tumoral, se tem ulceração, o índice mitótico medido em milímetros quadrados, o estado das margens, microsatelitose, desmoplasia e os níveis de Clark. Isso é o mínimo, né? Tem muito mais informação, mas isso daí, sem isso, é difícil você conduzir um paciente com melanoma. Não vou cansar com a história do estadiamento. TNM, o que eu acho importante? Assim, só dando um passeio em cima do estadiamento. Importante a gente saber, estadio 1 e 2 é doença loco-regional, doença local, desculpa. Estadio 3, doença linfonodal. Estadio 4, metástase à distância. O dermatologista, especificamente, essa diferença entre T1A e T1B, ele é muito importante, né, como a gente vai mostrar aqui. O T1A, ele é um tumor de espessura abaixo de 0,8, sem ulceração. T1B, ele é abaixo de 0,8, com ulceração. Qual é a importância disso? Um pode se beneficiar da biópsia de linfonodo de sentinela, o outro não. Por quê? Quando você entra no estadio T1B, a chance de você ter positividade vai de 5% a 10%. Então, você começa a discutir com o paciente. Quando o Breslow é acima de 1, você tem mais de 10% de chance de ter biópsia de linfonodo de sentinela positivo, então você indica, não só discute, como indica a biópsia. Ampliação de margem: se o tumor in situ, restrito à epiderme, meio a 1 centímetro de margem lateral. Menor do que 1 milímetro, 1 centímetro de margem lateral. Acima de 1 milímetro de espessura, 2 centímetros de margem lateral, indo até a fáscia muscular. Ampliação de margem é assim, é medida. Aqui está a cicatriz marcada, 1 centímetro de margem lateral, é feita a ressecção ampla até a face, fechamento primário de preferência, né? Tentar evitar grandes reconstruções, a não ser quando isso é inevitável. A ampliação de margem é baseada na cicatriz do tumor que está lá, e não no que o laudo histopatológico às vezes fala. Às vezes tem patologista, tem colega que gosta de medir. Olha, o tumor terminou aqui, eu tenho tantos milímetros de pele sã. Não interessa essa informação. A informação que interessa é a cicatriz que eu estou vendo, é a partir dali que eu marco a minha margem cirúrgica. Uma exceção dessa coisa do meio centímetro, e eu botei isso aqui, já estou pedindo desculpa que eu vou me estender. Eu botei o lentigo maligno aqui, que é um tipo de melanoma que ele tem características peculiares, porque ele se estende além do que você consegue ver clinicamente. Então, essa margem de meio, mesmo ele sendo in situ, não resolve. Então, a gente vê aqui, ó, grandes retalhos sendo feitos, está vendo? E com a recidiva do tumor. O índice de recidiva desse tumor é muito alto. Então, você, para conseguir delimitar ele, clinicamente é difícil, e na histopatologia também é difícil, porque você não consegue diferenciar melanócito atípico de queratinócito fotodanificado, hiperplasia melanocítica reacional.
é muito difícil ver aonde começa, onde acaba essa lesão, né? Tanto na clínica, quanto na dermatoscopia, quanto na histopatologia, quanto na imunohistoquímica, que é o que eu estou botando aqui. São lesões difíceis, de difícil manejo, e acaba que você faz margens um pouco maiores para conseguir fechar isso. Uma das maneiras que você teria de tentar delimitar essa margem é a tecnologia, microscopia confocal a laser. A gente tem isso daqui, lá no pedernesto. Então, você vê uma lesão como essa, já 3 vezes recidivada, você faz a confocal, ali naquela região, eu estou vendo aqui, ó, que chama de cabeça de medusa, essas células dendríticas, que são os melanócitos atípicos. Bom, então é ali que eu vou fazer a minha biópsia. Está aqui, ó, no fragmento 2, que era essa área, era ali que tinha o melanoma, é ali que a gente vai operar. Então, você tenta lançar mão de tecnologia, você tenta lançar mão de técnica cirúrgica como essa que eu vou mostrar aqui agora, para tentar delimitar. É um tumor de difícil manejo. Felizmente, é que dá no paciente mais idoso, com a pele mais fotodanificada, mas que geralmente está tomando muito mais remédio e tem muito mais morbidade, difícil de você fazer a cirurgia. Então, essa técnica que eu vou mostrar é uma para tentar resolver esse problema, de onde começa, onde acaba essa lesão, é chamada a técnica do contorno, na qual você excisa, primeiro, está aí delimitada a lesão, você excisa as margens inteiras, faz o exame histopatológico dessa margem, vê que as margens estão livres, em seguida opera o tumor e faz o fechamento primário, esse é o pré e pós-operatório. Palavra rápida, desculpa, Heitor, eu comecei devagar. Linfonodo sentinela veio da mama, do câncer de mama, foi extrapolado para o melanoma, né? Antigamente fazia-se como? Mastectomia, esvaziamento ganglionar, total, todo câncer de mama era isso. Foram vendo que quando você esvaziava a axila, deixava aquela linfedema, bom, qual o grau de positividade disso? Era muito baixo, não tinha quase tumor na axila. Então, vamos pegar o primeiro gânglio que drena daquela região e vamos olhar. Se for positivo, a gente esvazia. Daí veio o conceito do linfonodo sentinela. Sentinela porque é o primeiro que drena daquela região. Isso foi extrapolado para o melanoma. Quem se beneficia é o paciente com estadio 1 ou 2, sem evidência de doença linfonodal. Isso é importante, né? Então, como eu falei, as indicações, ó, o Breslow menor que 0,8 só se tiver ulceração. Aí você discute. 5 a 10% de chance de ter metástase. Se for acima de 1, mais de 10% de chance de ter linfonodo acometido, aí você indica a biópsia do linfonodo sentinela. Benefício disso? O benefício disso é que esse paciente pode se beneficiar atualmente da imunoterapia que tem disponível. Não no SUS, é verdade, mas que existe, né, a imunoterapia. Esse paciente pode estar eleito para a imunoterapia ou pode eventualmente ser feito a linfadenectomia, né, preventiva nesse paciente para tentar melhorar. Prognóstico, são vários os fatores prognósticos, eu também não vou entrar em um por um aqui, só quero deixar frisado, principalmente para os mais jovens, o principal fator prognóstico do melanoma é a espessura do tumor, índice de Breslow, medido em milímetros, da primeira célula da camada granulosa até a última célula na profundidade da derme. Se o tumor é retirado com doença local, sobrevida é muito boa. Então, não pode ter medo do melanoma. O melanoma tem um terror, o melanoma. Não é um terror o melanoma. Doença localizada, sobrevida em 5 anos, muito boa. 96%, 97%, 98%. Agora, se é uma doença loco-regional, cai muito a sobrevida. Então, a melhor arma é diagnóstico precoce. Não tem dúvida. É aí que a gente está trabalhando mais. O segmento, em geral, só para a gente deixar claro, a gente faz, depois é operado semestralmente durante 2 anos, depois é anual, né? A maioria das metástases é diagnosticada pelo próprio paciente, isso é importante, e tomar muito cuidado com o exame de imagem, ficar pedindo exame de imagem sem ter indicação, sem que você tenha uma pergunta a ser respondida, principalmente o PET scan, porque o PET scan brilha com qualquer coisa inflamatória, qualquer trauma, aquilo vai brilhar, você cria um problema, você vai gerar outro exame, você vai acabar fazendo uma biópsia desnecessária. Então, pedir exame quando tem indicação de ser feito esse exame, isso é muito importante, né? Há uma ansiedade muito grande nesse paciente de querer fazer exame, a família, então tem que saber orientar isso muito bem.
E, por fim, deixar claro, né, é multidisciplinar a abordagem do melanoma, tem que ser multidisciplinar, né? Tem um impacto psicológico para o paciente e para o médico que lida com isso também, isso tem que ser considerado. Tem essa questão do atendimento humanizado, cada vez eu valorizo mais, a empatia com o paciente. E deixo por fim essa frase que eu achei muito boa desse artigo aí: a verdade é como um remédio, tem hora, modo e quantidade para ser administrada. Por fim, estou convidando a Sociedade Brasileira de Dermatologia, vai participar do Congresso Mundial de Dermatoscopia em Buenos Aires, agora em outubro. A gente vai estar coordenando uma mesa lá. Quem tiver interesse em melanoma, dermatoscopia, está convidado a participar. Heitor, obrigado, desculpa eu ter passado o horário. Passou pouco, mas eu vou cobrar depois no final. Brincadeira. Parabéns, Bacauí, pela excelente apresentação. Queria convidar a professora Aparecida Machado de Moraes. A professora Aparecida Machado é doutora em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, professora associada e livre docente da Unicamp, da Faculdade de Medicina da Unicamp, atuando principalmente na área de oncologia cutânea, cirurgia dermatológica, micrográfica de Mohs, e atualmente também, na nossa gestão da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é a coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea. Professora Aparecida, um prazer, muito obrigado. Boa tarde a todos, agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui nesse evento, a AMB, ao presidente da sociedade que me convidou. O tema que eu devo apresentar é sobre os tumores não melanoma. Na verdade, são os tumores, o maior contingente são os tumores epiteliais. Então, conceituando, o câncer de pele não melanoma inclui um grupo heterogêneo de neoplasias, carcinoma basocelular e espinocelular. Eu vou me deter a esses dois nessa apresentação, muito embora possam ser incluídos outros, carcinoma de células de Merkel, tumores cutâneos anexiais e dermatofibrosarcoma. Vamos mais ou menos seguir esse roteiro. Numa breve apresentação, nós sabemos que os carcinomas epiteliais eles são registrados a longo tempo. Aqui nós temos sempre o autorretrato de Leonardo da Vinci. Ele sempre se mostra como uma lesão epitelial, provavelmente na região malar direita, um provável carcinoma epidermoide. Os cânceres de pele correspondem a 33% dos diagnósticos dessa doença no Brasil, todos eles. E os dados do biênio de 2020 para 2022 totalizaram 176.930, mas provavelmente trata-se de um número subestimado, porque todas as lesões que são diagnosticadas ou tratadas em clínica privada, elas não engrossam essa estatística. Então, nós podemos, talvez, até triplicar esse número, tá bem? Dos fatores iniciadores e promotores dessa carcinogênese, nós vamos destacar a exposição solar convencional, recreativa, o hábito de fumar, sem dúvida, o contato com carcinógenos ambientais e vírus. Aqui mostrando a todos o hábito, né, de um lazer na praia no começo do século passado, as pessoas todas cobertas, o casal coberto, de chapéu, muito vestido, e nos dias de hoje, realmente, o grau da exposição solar na pele é muito mais acentuado, em horas muito maiores, né, em tempos maiores, e ninguém chega para uma praia mais ou menos 6h30, 7 da manhã. Né? Então, esse grau de exposição aumentou excessivamente no mundo inteiro, o que é o fator de risco. Nós sabemos que da exposição ao sol, a queimadura solar é o fator carcinógeno pior, aonde predispõe aos tumores epiteliais e aos tumores melanocíticos também.
Porém, exposição solar crônica, como nós vemos nessa ilustração, uma senhora com intenso dano solar por tempo prolongado, envelhecimento da pele muito mais acentuado que a sua idade cronológica. Então, com certeza, se nós procurarmos cuidadosamente, encontraremos no seu exame dermatológico alguma lesão epitelial. O câncer de pele não melanoma, como eu disse, que eu vou me ater aqui, seria o carcinoma basocelular, que corresponde à alteração de células epiteliais da camada basal, e o carcinoma epidermoide, ou espinocelular, que fazem as alterações da camada espinhosa. Este, sim, capaz de gerar metástase. Aqui as duas localizações, né, na camada basal e na camada espinhosa, onde esses tumores se originam. Então, clinicamente, nós vemos aqui no basocelular clássico aquela lesão, uma pápula, uma lesão papulosa, perlácea, ela é brilhante e tem telangiectasias, né, pequenos vasos na sua superfície, e com o tempo o centro da lesão vai se deprimindo e vai se tornar uma lesão ulcerada. Na segunda ilustração, já uma úlcera mais franca, e a terceira mostra uma úlcera em desenvolvimento, com o seu bordo solapado, sem perder ainda o bordo papuloso. Algumas formas são as formas diferentes, como o carcinoma basocelular. Ele caminha na superfície, faz essa moldura, porém, os blocos são bem acostados à superfície, os blocos tumorais, como nós vemos, mas também uma lesão extremamente recidivante, a sua manifestação subclínica é muito grande. Então, ele não é um tumor inocente. E a última, a ilustração abaixo, um tumor chamado esclerosante, aqui eu não poderia dizer, entra mais ou menos como infiltrativo, e ele forma esses blocos finos que vai caminhando, vai infiltrando e vai tornando cada vez mais uma cirurgia, um tratamento mais difícil. Muito bem. Em relação ao carcinoma espinocelular, nós vemos que ela é uma lesão mais agressiva, mais sangrante, uma úlcera mais carnosa. A segunda ilustração, todo o mento acometido. E a última, nós vemos que é o clássico carcinoma de manifestação de uma lesão verrucosa. As formas labiais também são muito prevalentes, nós temos essas úlceras no lábio, e algumas tão destrutivas como essa última, que invade toda a região vestibular da gengiva. Devemos ter cuidado na atualidade pelo hábito hoje das tatuagens. Às vezes é difícil de examinar um paciente com extensa área tatuada, mas nesse caso nós temos um paciente que estava desenvolvendo um carcinoma epidermoide na tatuagem. Nós vemos que ocorre uma perda da cor, ulcerações e algumas áreas atróficas. Outros fatores predisponentes, né, além da luz solar, são as lesões precursoras de queratose actínica, carcinógenos ambientais, derivados de hidrocarbonetos. A imunossupressão é muito importante, hoje a iatrogênica é bem marcada, cicatrizes, exposição solar crônica, né, exposição crônica ao calor e queimaduras, dermatoses inflamatórias fibrosantes crônicas, o HPV e genodermatoses, que são as condições. E já previamente o paciente apresenta essa predisposição. Eu gostaria de citar aqui para todos o conceito de campo de cancerização, que corresponde a uma área mais extensa da pele, onde o fator carcinogênico foi muito acentuado. Então, ele faz várias áreas com desenvolvimento carcinogênico. Algumas podem ser visíveis, mas outras ainda não se apresentam clinicamente. Então, essa área precisa ter um rigor de segmento e ser cuidadosamente fiscalizada sempre, porque ela pode desenvolver lesões carcinomatosas. Aqui nós temos essa ilustração também, vários estágios de desenvolvimento e, finalmente, um carcinoma epidermoide francamente estabelecido. O diagnóstico dessas lesões, o mais importante para nós é o diagnóstico clínico e histopatológico. Seguimos a dermatoscopia, que nos auxilia, ela não faz o diagnóstico, mas nos auxilia no diagnóstico, e a imunistoquímica, quando nos carcinomas muito indiferenciados, nós necessitamos de mais recurso para sabermos a origem celular.
Os achados histopatológicos, eles vêm com um elenco de considerações que são importantes, como, por exemplo, o subtipo histológico, o grau de diferenciação, a espessura, por isso que a amostra deve conter até o subcutâneo, a invasão perineural angiolinfática, características da matriz extracelular e mitoses. Aqui, então, nós vemos, né, na letra A, o início de alteração, que classificaríamos como uma queratose actínica, e, sequencialmente, já na letra C, um francocarcinoma epidermoide com projeção em profundidade. A dermatoscopia também nos auxilia no diagnóstico, ela nos dá dados importantes para sabermos se aquela lesão precisa ser excisada. Então, aqui na região próxima ao tornozelo, a face interna, então, esses achados dermatoscópicos que correspondem às alterações vasculares, pequenas úlceras, esses nos confirmam mais dados com a possibilidade de ser uma lesão de risco. Também aqui a ilustração de um carcinoma basocelular, uma lesão muito pequena, entre todos aqueles nervos, difícil de ser identificado. E a dermatoscopia, então, nos dá uma precisão maior de que essa lesão deve ser examinada histopatologicamente. As imagens na dermatologia aumentaram muito, sobretudo o ultrassom. O ultrassom específico para a pele, com transdutores assim mais refinados, nos tem dado muitos dados, inclusive no tratamento, para sabermos a extensão, quanto que aquela lesão está sendo abrangente. A microscopia confocal, como o professor Barkov já falou anteriormente, e os demais que eu não vou me ater também nessa apresentação. O ultrassom, como nós vemos aqui, era um paciente que tinha uma lesão próxima à sobrancelha. Vocês vejam a qualidade da imagem, né, a localização, e o tumor está começando a se acostar no músculo estriado local. Então, requer uma retirada cuidadosa, inclusive, dessa estrutura. Já esse paciente que apresentava um carcinoma basocelular no dorso nasal, era uma lesão ulcerada, o anatopatológico tinha um carcinoma basocelular sólido, mas nós observamos, se for possível, eu estou com dificuldade de apontar, mas vocês observando nessa região, eu não consigo, ele já tem um acometimento da cartilagem naquele ponto, tá bem? Aqui, ó. Nós observamos aqui, então, uma invasão da cartilagem, o que ajuda muito... é uma loucura ele. O que ajuda muito na projeção do tratamento que será feito. Também. E também aqui uma tomografia, aqui já um tumor bem avançado, um carcinoma, pegando a região malar e indo até a região zigomática, abrangendo essa área, e um gânglio, né, uma adenopatia já bem neoplásica, o que também muda o protocolo da lesão, de tratamento. Isso aqui eu coloquei extremamente simplificado, que é um protocolo rápido que nós fazemos, né, um serviço que tem muita lesão, então nós temos que simplificar, tem muito aluno, muito residente, então nós fazemos de uma forma extremamente simplificada num primeiro momento. Para lesões pequenas, se possível, biópsia excisional, porque há pacientes que vêm com 20 lesões. Então, seria impossível biopsiar todas elas e fazer anatopatológica. Muito bem, já colocando uma margem. Para lesões maiores que 1 centímetro, biópsias parciais, tentando identificar as áreas de maior acometimento e também fazer um mapeamento daquela área acometida. O tratamento eletivo é sempre a cirurgia convencional, a cirurgia convencional e a cirurgia micrográfica de Mohs. Porém, nós nem sempre conseguimos dar ao paciente esses tratamentos por limitação do próprio paciente, que às vezes, como os carcinomas pegam os indivíduos de idade mais avançada, eles muitas vezes têm dificuldade de ir para uma cirurgia convencional. Então, nós temos outros recursos, como criocirurgia e terapia fotodinâmica. Os demais também eu não vou me ater nessa apresentação. Então, aqui uma cirurgia convencional, uma retirada com uma margem de segurança e um retalho de transposição. Vamos falar um pouquinho da cirurgia micrográfica de Mohs. É uma cirurgia de controle microscópico, intraoperatório, onde cada fragmento lateral será examinado na lateralidade e o conjunto, a peça central, na profundidade. Então, conseguimos demarcar exatamente se existe projeção ou prolongamento subclínico daquela área. Então, vamos naquele mesmo local e prolongamos aquela retirada.
Então, como nós marcamos com todo um protocolo que existe de marcar a peça e o exame, então era um tumor bem infiltrativo na orelha desse paciente, que é com um paciente jovem, um tumor infiltrativo. E a correção, né, a correção cirúrgica com retalhos laterais e enxerto. Também um paciente que era imunossuprimido, tinha um tumor, um carcinoma indiferenciado, no couro cabeludo, ele evoluiu na cirurgia micrográfica com 3 estágios. Então, nós notamos aqui o histopatológico, como é uma lesão bem maldita, uns tumores, uns núcleos muito atípicos, aglomerados de células, o que torna, então, todo o critério de um carcinoma espinocelular de alto risco. Essa paciente tinha um tumor já operado 4 vezes com recidiva, ela veio na época da pandemia, ela não queria ir para o hospital, nós fizemos em clínica, mas dividimos a lesão em 2 partes, para que pudéssemos fazer só com anestesia local. Fizemos com a micrografia, 2 áreas acometidas, e um outro dia fizemos a segunda parte da lesão. E ela está bem, já acho que vamos completar 5 anos de segmento dela sem recidiva. Outro recurso que nós temos, a criocirurgia com nitrogênio líquido, é um congelamento feito, o criógeno é o nitrogênio, ele vai promover, então, uma destruição do tumor por uma necrose de coagulação. Então, também, pacientes com comorbidades, áreas extensas, que não podem ir para uma cirurgia convencional. Aqui o paciente tinha esse é um caso até que nós publicamos, o paciente tinha uma proposta de uma penectomia para um carcinoma verrucoso do pênis e optamos, então, pelo congelamento, nós o seguimos por um período de 9 anos sem recidiva. A terapia fotodinâmica também é um recurso para os tumores superficiais, carcinoma base espinocelular superficial, onde usamos uma substância sensibilizante e depois a colocação de uma luz, que é uma luz vermelha, nesse comprimento de onda específico, ele vai reagir com aquela substância fotossensível e fazer uma necrose celular, também com eliminação superficial. Então, aqui a ilustração de uma paciente que tinha pequenas lesões, mais de queratose actínica e um vaso celular superficial. Quais são os avanços mais importantes? Eu vou citar a imunoterapia, porque eu acho que nós já estamos muito atrasados em relação a tratamentos outros que não cirúrgicos para os carcinomas. Então, a imunoterapia é um avanço para o tratamento dessas lesões, como, por exemplo, uma paciente com síndrome do nevo bacicelular, com essa lesão extensa, né, e volumosa no dorso, ela não seria candidata, não teria condições, como não teve, por uma cirurgia convencional. Então, as principais indicações: tumores inoperáveis, grandes, localizações difíceis, dificuldades técnicas para manter a função, tumores múltiplos disseminados, metástases à distância, tumores recorrentes, comorbidades, né, e fragilidade do organismo para cirurgias. Como esse caso, um paciente com carcinoma epidermoide, na região do supercílio superior, e ele acometia esse tumor toda a órbita correspondente. Então, ele teria a condição de um tratamento sistêmico. Quais as principais drogas disponíveis atualmente? Vismodegib e sonidegib, que fazem um bloqueio específico da via RED-OG. Eu não vou ter tempo de me ater a esses tratamentos todos, mas é uma expectativa muito boa, e os bloqueadores por anticorpos IgG4 monoclonal, anti-PD1, cemipilimab e pembrolizumab. E hoje já outros, né, que já estão na literatura. Então, aqui um caso da literatura, associado ao vismodegib e radioterapia para um paciente com tumor bem extenso no nariz. E é claro que nós queremos avançar nessa questão de preditores, que nos dirão quais são aqueles tumores que têm mais risco, e daí termos que ter muito mais cuidado com eles. Então, esse é um trabalho de revisão que mostra vários focos, né, várias proteínas, fatores de crescimento tumoral. O trabalho faz um algoritmo que mostra, então, como nós poderemos estar perto de propor se aquele tumor será metastatizante ou extremamente invasivo. E aqui eu não poderia deixar de citar a importância que nós temos em relação à fotoproteção. Hoje existe um certo desserviço das redes, falando sobre os filtros solares, que eles causam dano à pele, mas, de qualquer forma, na atualidade,
Seria insuportável nós termos uma foto como essa, onde todos de pele muito clara na família, todos com queimadura solar. Então, são pessoas predispostas a fazerem um câncer de pele e com esse grau de exposição. Então, a educação, a orientação nesse sentido, proteção desde a infância, talvez ainda seja o foco nosso de ataque mais importante. Muito obrigada a todos. Esse é o nosso time. Muito obrigada. Obrigado, professora Aparecida. Então, vou ter o prazer de convidar o doutor Heitor de Sá Gonçalves. O doutor Heitor é professor da Universidade Estadual do Ceará e atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vai nos falar sobre hanseníase. Vamos sair um pouco dos tumores e falar dessa doença que devia estar extinta no Brasil em 2000, se eu não estou enganado, não é, professor? Tá. Muito obrigado pelo convite, Marco. Vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar falar rápido, porque a gente já viu que tem muitas perguntas interessantes, e para não perder tempo no debate. Não tem um conflito de interesse para essa aula. É importante a gente ver o impacto da pandemia, que em 2020 nós tivemos uma queda de 27 mil para 18 mil casos, e em 2021 apenas 15 mil casos. Volta a aumentar, e agora em 2023 tivemos cerca de 20 mil casos, ainda menos do que o que a gente tem normalmente no Brasil. O objetivo dessa aula é exatamente falar dos desafios diagnósticos para o médico da atenção primária, para o clínico, para o pediatra, enfim, para aquele que está no Sistema Único de Saúde ou não, ou está em alguma forma de atenção primária, tem que seja privada. Então, os desafios, o primeiro é a hanseníase paucibacilar, o paciente que não tem alteração de sensibilidade e histopatológico ainda inconclusivos. O segundo é quando o paciente tem alta e depois de alguns anos ele volta com a piora, você fica em dúvida se é uma reação ou recidiva, tanto em pacientes paucibacilares como em multibacilares. Depois nós temos a hanseníase neural pura, que hoje, para mim, esse é o principal desafio diagnóstico, até em serviços de referência em dermatologia e hansenologia. E o nome disso é paralisia neural silenciosa, porque não tem dor, a gente nem poderia chamar de neurite, mas nós entendemos que é uma doença onde você tem uma perda de função sensitiva, mas você não, às vezes até motora, mas não tem dor. Você tem uma progressão dessa lesão, mas sem dor, daí o nome silenciosa. E, por último, é naqueles grupos onde você tem uma alta endemia, você fazer o diagnóstico precoce nos comunicantes dos pacientes multibacilares e paucibacilares. Então, nós temos as ferramentas diagnósticas antigas, essa é a mais antiga, mas em hanseníase ainda é a mais importante. A grande maioria dos casos você suspeita só no exame clínico, na inspeção e na palpação das lesões. Temos o teste de sensibilidade térmica, que ainda é o padrão ouro para verificar a alteração neurológica sensitiva naquela lesão. É o teste da sensibilidade térmica, é o primeiro que desaparece, a sensibilidade térmica. Depois nós temos a dolorosa e, por último, a tátil. Nós temos a estesiometria, que a gente é veementemente contra você dar diagnóstico de perda de sensibilidade através desse teste. É um teste que tem uma sensibilidade não tão alta para você detectar a perda de sensibilidade. E qual é a grande utilidade da estesiometria? Você vai dizer a sensação de peso que você tem com cada microfilamento. É quando você tem uma suspeita de que aquele paciente está tendo uma paralisia neural silenciosa, uma neurite silenciosa. Então, você faz a cada 15 dias a avaliação, e se você tem uma progressão dessa perda de função sensitiva ou motora, significa que ela está em atividade, embora não tenha dor, portanto, é a neurite silenciosa e que exige tratamento com corticosteroide. A palpação de troncos neurais, sempre lembrando que no paciente que tem hanseníase neural, os troncos mais acometidos são o nervo ulnar e o nervo fibular.
Cerca de 90% de quem tem hanseníase neural tem acometimento desses troncos, então são os mais importantes a serem palpados. E, por último, tibial posterior, não porque ele é tão comum, mas é porque ele vai inervar a planta, região da sola do pé, e que você vai ter ali perda de sensibilidade, vai ser foco de infecção secundária, osteomielite, perda óssea, etc. O diagnóstico laboratorial, então, o básico ainda é fundamental, pelo menos a baciloscopia, a histopatologia, a prova da histamina, que está voltando, o Ministério da Saúde vai voltar a fornecer, e a gente vai ver a indicação desses exames. As ferramentas diagnósticas novas, nós temos que a eletroneuromiografia tem demonstrado ser mais sensível do que o exame clínico no diagnóstico da lesão neural, e mesmo em nervo não espessado, ela pode mostrar alteração. Estudos indicam alterações de condução nervosa em até 40% dos pacientes que ainda não têm expressão clínica. Então é importante a gente saber o seguinte: a alteração neural do paciente que tem hanseníase é fundamentalmente sensitiva. É sensitiva, e se o paciente que só tem uma alteração motora e aquilo está provocando uma queixa naquele paciente que levou ao médico com suspeita de hanseníase, se não tiver alteração sensitiva, é muito difícil ser hanseníase. Então, é isso que a gente tem que buscar na interpretação da eletroneuromiografia. A outra coisa que é fundamental é que a eletroneuromiografia é um exame que ele não é patognomônico, mas ele vai te dar padrões. A degeneração neuronal que tem ela é axonal, naqueles casos já que tem mais algum tempo, embora casos muito recentes você pode ter a degeneração dendrítica. Então, são degeneração axonal e alteração sensitiva, é bem sugestivo de hanseníase. Vamos passar isso aqui para ir mais rápido. Aqui nós temos... Demorei a encontrar aqui, Aparecida. Nós temos um nervo radial superficial. Olha a diferença de amplitude entre o tronco normal, que está difícil de manejar, o normal e o alterado em cima. Aqui nós temos esse achado aqui embaixo, olha, no último traçado, vocês veem que o estímulo neuronal, ele desaparece, começa e se desfaz rapidamente. Aqui ele vai se desfazendo aos poucos, isso se chama um bloqueio de condução e dispersão temporal. Embora seja no nervo motor, é uma alteração bem sugestiva de hanseníase. A ultrassonografia é o exame ouro para a gente, ainda mais ouro do que a ressonância, eu vou explicar por quê. Ouro do ponto de vista da vida real. Ele é o último monitoramento de reações, a seleção de nervos indicados para descompressão, mas principalmente para definir o espessamento neural. Então, se você tem uma alteração sensitiva numa área que é inervada pelo nervo ulnar, por exemplo, quinto e quarto quirodáctilo, e você tem um espessamento de nervo correspondendo a essa alteração sensitiva, isso é hanseníase neural. Basicamente, você não tem mais que fazer nenhum exame, porque não tem outra patologia que você dá o espessamento e, ao mesmo tempo, tem a perda de sensibilidade na área correspondente. Nem sempre espessamento é hanseníase. Você pode ter espessamento até por LÉ, por compressão daquele nervo, por esforço atingindo aquele nervo, até por diabetes, até por neurofibromatose, mas com a perda de sensibilidade naquela área correspondente é hanseníase. Aqui um espessamento neural de nervo ulnar. Aqui é um paciente nosso, veja a diferença entre o nervo espessado aqui à direita e o nervo normal, o nervo ulnar. Então, o ultrassom ele deve ser feito de preferência com Doppler, onde você vai ver também alteração na microcirculação, uma alteração, uma predominância de alteração vascular, um aumento, o que fecha o diagnóstico. A ressonância magnética, claro que ele é o padrão ouro, por isso que eu falei aquele no início, só que, primeiro, é um exame de mais difícil acesso. Segundo, que no ultrassom você pode ficar passando e repassando aquele nervo para chegar a uma conclusão. Na ressonância, não. Você entrou e saiu, não dá mais para ver. Então, o padrão da vida real ouro é a ultrassonografia pelo acesso, e porque você tem mais tempo para concluir qual o seu achado ali. Aqui nós temos aqui que é o espessamento de nervo ulnar,
a gente chama imagem chanfradura de cavalo. O Barcauí aqui não saberia, porque ele não sabe o que é a chanfradura, porque é um homem do Rio de Janeiro. É brincadeira, na verdade, chanfradura é aquele que bota no casco do cavalo. Vamos lá. Aqui nós temos só exemplos de imagens, ultrassonografia do nervo ulnar, no exame A, aqui, espessado. No B, ultrassonografia aqui de nervo ulnar, mostrando essa área hipoecóica com espessamento. Aqui no C, uma ressonância magnética do nervo mediano. No D, um espessamento também no ramo digital da palma do nervo mediano. A sorologia, hoje é um exame muito divulgado e nós temos sorologia busca detectar o antígeno específico do hemilepra, é o PGL, da parede celular do hemilepra, glicolipídio fenol. Então, quando você tem anticorpo contra esse antígeno, significa que a pessoa entrou em contato com o antígeno em algum momento, mas não necessariamente está doente. Então, as principais indicações de você procurar esse anticorpo são classificar os pacientes PB e MB. Se ele tem, quanto mais anticorpo ele tem, mais ele entrou em contato com o antígeno, mais ele é multibacilar. Controle de cura, é claro que com o tempo, se você dosa esse anticorpo na alta e dosa alguns anos depois, alguns meses, ele vai caindo. Diagnóstico diferencial de reação e recidiva. Se você dosa na alta um anticorpo e 4 anos depois dosa, ele está aumentado, significa que entrou em contato com o antígeno, aquilo provavelmente é uma recidiva e não uma reação. Quanto maior a quantidade de anticorpo durante o tratamento, maior a carga antigênica, maior a possibilidade dele ter reação rancênica. E o segmento de população de alto risco. Essa é a questão desse momento. Primeiro, você está no campo, numa área endêmica, atendendo na unidade primária, e aí você vê uma sorologia positiva. Aquilo é hanseníase? Nunca. Nunca pensar assim. Primeiro, porque quem mora na área endêmica tem mais chance de ter entrado em contato com o antígeno, produzir um anticorpo e não adoeceu. Ele tem que ter lesão cutânea para ser hanseníase. Então, existe, por exemplo, você vê um paciente positivo, com pitiríase versicolor, hanseníase. E aí dá um falso diagnóstico, uma iatrogenia com 6 meses a 1 ano de tratamento desnecessário. E o outro lado, um paciente com sorologia negativa, não é hanseníase? A doença hansênica que mais causa incapacidade física é a hanseníase neural, uma doença paucibacilar, onde você tem um aumento da imunidade celular, com CD4 ativado, produção da via TH1, e não tem produção de anticorpo. Então, ele vai ter uma sorologia negativa e uma hanseníase neural. Então, porque é negativo, você dispensa aquele paciente, vai ter lá na frente hanseníase neural com incapacidade física. Dá um pouquinho, só para eu melhorar aqui a voz também. Vamos lá. Então, é importante que a gente saiba que o exame sorológico é para detectar que o indivíduo entrou em... Obrigado. Tá bom. Entrou em contato com o bacilo, agora melhorou. Entrou em contato com o bacilo, mas não necessariamente adoeceu. Essa sorologia, então, anti-PGL1, ele tem uma especificidade de 98%, 80% a 90% nos pacientes que produzem anticorpo, mas nos que não produzem, que é aquele da hanseníase neural, a sensibilidade é apenas 15% a 25%. Vamos passar. O PCR, a reação em cadeia de polimerase, é um exame que depois da pandemia da Covid virou um exame popular, que até o leigo já chega no consultório querendo um PCR, ele não sabe para quê, mas ele quer um PCR. Então, é importante a gente saber que o PCR, ele amplifica o DNA daquele bacilo, e aí você pode ter muitos bacilos mortos que são amplificados. Então, PCR positivo não quer dizer doença ativa, o paciente de alta, ele continua fazendo PCR positivo. E você tem, então, o PCR em tempo real,
ele significa que é doença? Não necessariamente, porque o PCR tempo real significa apenas uma maior quantidade de amplificação. Ele vai amplificar também bacilos mortos. Então, qual é o PCR que identifica bacilo vivo? É o RT-PCR. Isso aqui não quer dizer tempo real, e sim o PCR da transcriptase reversa, que é aquela enzima, ele mede a amplificação do RNA. Então, significa bacilo vivo, e aí sim é o PCR verdadeiramente positivo. Agora, um paciente que tem uma suspeita de hanseníase neural, você faz o PCR de um nervo com cuidado para não gerar uma lesão incapacitante, e ele é positivo, aí não importa, porque ele tem clínica, aí você já pode fechar o diagnóstico. Aqui o PCR positivo, olha, o controle do paciente investigado, aqui o controle negativo, o controle positivo, para a gente diferenciar o PCR. Então, já expliquei que o PCR, o que se usa no Brasil é o PCR em tempo real, que chama qPCR, que ele amplifica muito, mas pode também amplificar bacilo morto. O PCR ideal é o RT-PCR, PCR da transcriptase reversa, mas que, se a gente conseguir pelo menos ter o PCR em tempo real, que amplifica bacilo vivo e morto, mas em grande quantidade, juntar isso com a clínica, a gente fecha o diagnóstico. Desculpa. A biópsia de nervo, é importante a gente saber que nenhum nervo deve ser escolhido sem ter um espessamento nítido. Você tem que fazer com muito cuidado quando for nervo motor, porque você pode gerar uma incapacidade física, então tem que fazer a biópsia do epineuro, para não lesar a bainha, ou então fazer de nervo sensitivo, onde o principal é o nervo sural, aquele que fica posteriormente ao maléolo lateral. Deve sempre escolher o nervo sensitivo por esse motivo. Aqui uma biópsia de nervo com granuloma, aqui uma biópsia de nervo cheio de bacilo, e aqui o PCR e biópsia de nervo, então a indicação fundamental, o diagnóstico diferencial da forma neural pura com outras patologias e o diferencial entre reação e recidiva. Aqui os exames que a gente tem hoje para detectar resistência medicamentosa, principalmente a gente tem resistência medicamentosa à dapsona e ao fluoxacin, é um exame que já está sendo usado em alguns serviços de referência. Aqueles desafios diagnósticos. Então, o paciente com hanseníase indeterminada sem alteração de sensibilidade, o teste fundamental, do ponto de vista da vida real, é o teste da histamina. A histamina é aquele que mede aquela tríplice reação de Lewis, que forma o eritema primário, a pápula e o eritema secundário maior. Uma pessoa que tem lesão do sistema nervoso autônomo, ele não forma o eritema secundário. Aí se chama prova da histamina incompleta. Só tem uma doença que, numa mancha, tem uma lesão do sistema nervoso autônomo chamada hanseníase. Portanto, a prova da histamina incompleta é diagnóstico de hanseníase indeterminada. O RT-PCR, que é encontrar bacilo ali, é possível, mas nem sempre se encontra. Se encontrar também é totalmente positivo, e a sorologia é inadequada, porque a grande maioria vai ser falso negativo. O diagnóstico diferencial nos pacientes pauci-bacilares, fundamental, a gente não tem sorologia, porque ela é falso negativo, seria o PCR para se encontrar bacilo. Nos multibacilares é mais simples, se você faz a baciloscopia na alta e quando repete alguns anos depois, ela aumenta em relação à alta, aquilo já fecha um diagnóstico de hanseníase. A hanseníase neural pura, portanto, é uma combinação, a gente hoje utiliza a clínica, a eletroneuromiografia e a ultrassonografia, são exames viáveis de serem feitos na rede, e se não tiver, como eu falei, só com a clínica, uma perda de sensibilidade, com o espessamento na ultrassonografia, aquilo fecha o diagnóstico. Sabendo que mesmo quem trabalha com hanseníase há 30, 40 anos, neurologista, dermatologista, a gente às vezes discorda se um nervo está espessado ou não. E aí a importância da ultrassonografia. A neuropatia silenciosa, portanto, o grande exame é a estesiometria, para a gente verificar a perda de função sensitiva e motora,
com o decorrer a cada 15 dias, isso já fecha o diagnóstico. Isso é importante porque o paciente fica com incapacidade física, sem dor, se você não fizer a corticoterapia. Se puder juntar isso com a eletroneuromiografia, ainda é melhor, mais acessível. E nos comunicantes de pacientes multipalsibacilares, muito cuidado com sorologia, como eu falei, para não dar uma overdiagnose ou um underdiagnose, através de você esquecer hanseníase neural, porque ele tem sorologia negativa, ou de chamar de hanseníase só porque a sorologia é positiva. Então é isso aqui, essa foto é para lembrar de uma cidade chamada Natal, no Rio Grande do Norte, é a praia de Ponta Negra. Eu estou mostrando aqui, não sou de lá, mas o nosso congresso brasileiro agora em setembro vai ser em Natal, Rio Grande do Norte, onde vamos abordar toda a dermatologia, clínica, cirúrgica, cosmiátrica e as dermatoses tropicais também. Então, convidamos a todos vocês para estarem presentes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Heitor. Enquanto o doutor Heitor está voltando para a mesa, eu aviso que no aplicativo do evento, na data de hoje, auditório 6, vocês conseguem mandar as perguntas que a gente está recebendo por aqui e a gente já vai dar início aqui à discussão. Está de baixo para cima. Bom, vou começar aqui com melanoma, pergunta do doutor Barcauí. As perguntas estão muito boas, parabéns. Melanoma senil pode ser confundido com algum tipo... A melanose senil pode ser confundido com algum tipo de melanoma? Sim, né? A gente basicamente tem 4 tipos de melanoma. Existem outros menos frequentes, mas basicamente são 4 tipos: extensivo superficial, o tipo nodular, o tipo lentigo maligno, né, e melanoma amelanótico, né, seria os tipos clássicos de melanoma. O melanoma do tipo lentigo maligno, em geral, dá numa pele mais fotoenvelhecida, a pele da pessoa com mais idade, uma pele que já tomou muito sol, paciente acima de 60 anos. Então, ele às vezes começa como uma mancha castanha, que vai aumentando progressivamente. Então, no início, uma mancha solar comum pode se assemelhar muito a um melanoma do tipo lentigo maligno, né? Principalmente porque o terreno onde os dois ocorrem é o mesmo, né? Que é a pele de uma pessoa com mais idade, com a pele envelhecida pelo sol. Já emendando com outra, Barcauí, com que frequência o paciente com nevos melanocíticos em grande quantidade deve ir ao especialista para cuidado preventivo, ou o manejo segue pela clínica com casos sem grandes alterações? Então, paciente com múltiplos nevos melanocíticos, acho que o recomendado seria uma consulta anual com o dermatologista. Eventualmente, esse paciente pode se beneficiar de uma coisa chamada mapeamento corporal total, com a dermatoscopia digital. Basicamente, é a fotografia do corpo inteiro e a dermatoscopia de determinadas lesões. O número de lesões que são selecionadas para a dermatoscopia varia. Tem colega que seleciona 60, 100, 200 lesões, e isso vai sendo fotografado anualmente. A base para esse segmento é a lesão benigna tende a estar estável e aquela imagem vai se repetir. A lesão maligna ela vai progredir. Essa é a maneira mais eficaz, cientificamente comprovada, de você conseguir diagnosticar um melanoma de maneira mais precoce. Então, mapeamento corporal total. Então, um paciente com múltiplos nevos, um exame clínico anual, isso é o básico. Esse paciente pode, eventualmente, se beneficiar do mapeamento, principalmente se ele tiver uma história familiar de melanoma ou algum outro indício de melanoma, né? História prévia de... Aquelas fatores de risco que eu mostrei. História prévia de queimadura solar intensa na infância e adolescência, principalmente. Obrigado. Professora Aparecida, vamos lá. A ceratose actínica é precursora de algum câncer de pele, não melanoma, e eu vou complementar. Esses pacientes que têm muitas ceratoses actínicas juntinhas ali, por exemplo, no antebraço, o que é que pode ser feito hoje em dia?
Então, a ceratose, ou a queratose actínica, ela é considerada um precursor de câncer de pele para o carcinoma epidermoide ou espinocelular. Felizmente, o carcinoma epidermoide originado de uma queratose actínica, a maior parte das vezes, ele tem uma tendência de ser um pouco mais lento, ele não é tão maldito quanto um que surge em uma área que não tem a queratose actínica. A queratose actínica, geralmente, elas aparecem de formas múltiplas, são múltiplas lesões na área de exposição solar. Então, face, nos antebraços. Então, o primeiro passo é eleger aquelas lesões principais. Tem pessoas que têm centenas de queratoses. Então, eleger aquelas que estão mais hipertróficas e concentrar o tratamento nelas. Para tratá-las, nós podemos fazer curetagem, eletrocoagulação, criocirurgia com nitrogênio líquido, até cirurgia, até a remoção cirúrgica. Para algumas lesões que são planas, achatadas, ou quando nós vemos aquela área assim, muito acometida, uma área extensa, aí nós podemos, inclusive, usar medicamentos locais. Hoje nós temos o imiquimod, que é uma substância aplicada sobre a pele, que reverte, promove também, por uma reação imunológica, uma eliminação do queratinócito doente, né? O 5-fluorouracil e outras substâncias que são usadas já, mas às vezes não com tanta eficiência, mas elas podem ser usadas. Então, depende de você olhar, em primeiro lugar, eleger aquelas que você acha que estão com um desenvolvimento mais rápido, mais volumoso, vamos dizer assim, mais maçuda, não é? E depois você a tratar todo aquele campo. Tá bem? Obrigado, senhora Aparecida. Professor Barcaui, pode explicar mais sobre o melanoma melanótico e a diferença dele para granuloma inflamatório? Bom, todos os melanoma, como o nome sugere, né, é um tumor de melanócitos. Melanócito é uma célula que produz melanina. Só que, às vezes, você tem um tumor que ele é tão indiferenciado, a célula está tão fora do contexto que nem a melanina que ela é feita para fazer, ele faz. Então, é um tumor relativamente raro, representa só 2% dos melanomas. Considerando que todo melanoma pode ter áreas hipo ou amelanóticas, áreas com pouco ou nenhum pigmento. Mas existe o melanoma amelanótico puro, né? Esse é bem menos frequente, como eu falei, só 2% dos melanomas. Às vezes ele faz, quer dizer, como ele não tem melanina, não tem cor, que é o que dá a cara do melanoma, ele acaba fazendo diagnóstico diferencial com doenças inflamatórias. Dentre elas, quando a lesão é acral, talvez tenha sido isso que o colega deve ter perguntado, sobre o... Como é que é o nome do? Granuloma. Né? Existe o granuloma piogênico, né? Granuloma piogênico, que é um nome totalmente equivocado, porque nem a doença nem é granulomatosa, nem é piogênica. Na verdade, é uma neoproliferação, uma proliferação vascular secundária a trauma. Unha encravada, o que o povo, né, vulgarmente chama daquela carne esponjosa que dá do lado da unha que encrava. Então, o nome daquela doença chama-se granuloma piogênico. É um nome equivocado. Mas o fato é uma lesão tumoral, né, de superfície brilhosa e que não tem pigmento, e que às vezes pode se assemelhar com o melanoma melanótico, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sendo que é recomendável, sempre que possível, que quando um granuloma piogênico desse for excisado, que esse material seja enviado para exame histopatológico. Não raro, já houve esse equívoco de diagnóstico, né? A gente já ouviu falar várias vezes, o paciente vinha sendo tratado como granuloma piogênico ou como uma verruga plantar e, na verdade, era um melanoma amelanótico. Não sei se eu me fiz claro. Ficou bem claro. Vou responder aqui rapidamente, depois tem a última pergunta para você. Diante de uma suspeita de hanseníase e demora no agendamento com o especialista, há algo a ser feito para esse paciente na unidade básica? Tudo, ou quase tudo.
Eu acho que essa pergunta aqui foi muito bom, porque é o nosso dia a dia. Você chega, está na unidade básica, chega aquele paciente que tem umas orelhas infiltradas, umas lesões, porque as campanhas de hanseníase, aquela mancha pode ser hanseníase, mas nem sempre é mancha. Às vezes você tem uma infiltração de orelha, veio placas muito infiltradas no corpo, e que a alteração de sensibilidade ali não existe. Essas lesões inflamadas não perdem a alteração de sensibilidade, mas lesões infiltradas demais, principalmente em áreas frias, como orelhas, cotovelos, pense em hanseníase. E se for hanseníase, esses casos vão ser diagnosticados só com a baciloscopia, que vai ser positiva. Ok? E aí resolveu o problema. A atenção básica tem que ter acesso a uma baciloscopia. Segundo, aquele paciente que chega com uma mancha, aí você pergunta há quanto tempo, há 6 meses, aí complicou a vida do médico, porque 6 meses pode não ter alteração de sensibilidade, aí você faz e não tem alteração de sensibilidade, você palpa os nervos, ele não tem nenhuma queixa de dor nos troncos neurais, então ele não tem problema, vou falar bem claro, se você ainda continuar observando aquele paciente. O ideal, que a baciloscopia aí vai ser negativa, o ideal era fazer uma biópsia, sendo que o histopatológico, de uma forma indeterminada, se não tiver nervo alcançado ali pelo processo inflamatório, não tem diferença nenhuma de uma dermatite atópica, muitas vezes, ou de qualquer doença inflamatória. Então, a histopatologia nem sempre fecha o diagnóstico. Aí o teste ideal é o teste da histamina, se tiver, e eu sei que ninguém está tendo na rede básica. Então, esses casos encaminhar para fazer uma biópsia, se tiver um serviço de referência, ou observar mais o paciente, o que não é a melhor conduta. Mas esses pacientes eles não vão ter problema de sequela, porque se observou mais alguns meses que a lesão é só no local, ok? Por último, depois de passar para o Bacauí, existem novas estratégias e opções de tratamento promissoras, além da poliquimioterapia preconizada pela OMS. A poliquimioterapia ela consegue curar 98% dos pacientes, e é verdade. Agora, hoje tem um esquema que é um esquema só, pacientes paucibacilar, 3 drogas 6 meses, multibacilar 3 drogas 1 ano. É obrigado todo mundo tratar só 1 ano? Nem sempre. Aqueles pacientes que têm uma baciloscopia muito alta, muito forte, e termina ainda muito infiltrado, você pode prolongar um pouco mais, embora não seja necessário na grande maioria dos casos. Existem drogas novas? Sim. Tem hoje um trabalho multicêntrico com bedaquilina, que é uma droga sensacional, foi usada também tentando para tuberculose, com tratamento com 3 meses e com grande dado bem preliminar. Não vou nem dizer não, porque é pecado mortal, mas é uma droga que com certeza vai ser incorporada ao arsenal da hanseníase. Para terminar, como é que é aqui? Para eu ver sua pergunta. Pronto. Para terminar, qual a melhor conduta em relação a um lentigo simples, enegrecido, de aproximadamente 10 centímetros na mucosa genital? Bom, sítio peculiar, mucosa genital, sempre é um desafio, né? Então, a princípio, eu acho que falar que é um lentigo simples, né? Existe o lentigo de mucosa, mácula melanótica de mucosa. Lentigo simples é um conceito um pouquinho diferente desse daí, mas que é uma lesão muito frequente, mais de 10% da população tem algumas máculas dessas. Uma lesão com 10 centímetros, ela começa a preocupar muito, né? Então, você não tem a noção do todo para fazer biópsia. Em geral, como é que a gente faz? Acompanhamento através da dermatoscopia. Caso tenha dúvida, biopsia exatamente aquela área mais suspeita. Ou, se houver uma demanda estética para ser retirada, a gente opta pela crioterapia, com muito cuidado, principalmente se for perto do canal uretral, pelo edema que aquilo pode causar, né? A crioterapia leva a um edema, mas seria só por uma questão estética. Então, é orientar e acompanhar, é o que a gente faz na grande maioria dos casos, e biópsia guiada pela dermatoscopia, eventualmente. Bom, eu acho que aqui a gente encerrou as perguntas. Queria agradecer muito, foi
uma plateia grande e que participou com ótimas perguntas. A gente aqui, como especialista, fica muito feliz de sentir que está contribuindo para trabalhar junto com... Isso é uma coisa que eu fiz a minha vida toda, acho que todos aqui também, treinamos muito médico de família, pediatras, e acho que o futuro desse congresso de medicina geral, que é um congresso que eu acho que deve criar a cultura desse congresso da interdisciplinaridade. Então, mesas com dermatologista, clínico, nefrologista, reumatologista discutindo lúpus, o oncologista cirúrgico, clínico, o dermatologia que se dedica à oncologia, discutindo tratamento de melanoma metastático, enfim, esse é o futuro, e eu queria parabenizar muito também a AMB por nos ter dado a chance de participar do mesmo. Obrigado a vocês todos, até a próxima.